Eita, que é com muita satisfação que hoje, dia 15 de abril, estamos aqui iniciando esse projeto incrível que será esse Agrocast, Cealba Agrocast, trazendo informação, trazendo um compromisso de elevar esse desenvolvimento regional, e não poderia deixar de ser o primeiro entrevistado aqui desse podcast, que é seu Valdir Promícia, trazendo não só esse orgulho enquanto personagem, que para mim representa muito, enquanto pessoa, enquanto profissional do agronegócio. Obrigado. Seja bem-vindo, seu Valdir, e vamos hoje conversar de uma forma leve. Vamos bater um papo. Bater um papo sobre essa atuação incrível. Legal. Que é a Itacitrus Produção de Limão, e esse orgulho de fomentar a produção orgânica também, no Cealba. Também. É uma região privilegiada para isso, né? Porque está livre de muitas pragas, então a gente tem um privilégio. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Você sabe quanto eu me orgulho, né, de ter acompanhado seu trabalho desde sempre, desde do primeiro e-mail que você me mandou com um monte de perguntas. Achei fantástico isso. Já quis te conhecer na época, né, que a gente nem se conhecia. E de lá para cá a gente nunca mais se separou, né? Nossos trabalhos foram sempre paralelos. Graças a Você Deus. me ajudou em muita coisa. Já representou Itacitrus em alguns eventos, com muito orgulho, com a camisa da Itacitrus, foi muito legal. E é isso, acho que fazer esse trabalho que você está fazendo, que se dispõe a fazer, né, que é de desenvolver a citricultura, não só a citricultura, mas o Cealba em si, mostrar o que a gente tem de bom aqui para oferecer, é um trabalho muito digno, muito bacana. Tem todo o meu apoio e o que eu puder ajudar, estamos aqui. Muito obrigada mesmo. E é incrível, né? A gente vê pessoas desenvolvendo trabalho ao longo dos anos de uma forma muito responsável, não é do dia para a noite. Então, quando a gente traz uma informação, uma pergunta, que a pessoa consiga construir isso em uma tomada de decisão, ela ganha muito. Sim. A região ganha, a cadeia ganha. Sim. E isso me motiva muito em levar esse conhecimento de uma forma aplicada. Seu Valdir, explica pra gente um pouquinho como é que começou essa dinâmica Itacitrus e hoje ser Itacitrus, maior fazenda de limão orgânica, produtora exportadora. Praticamente do mundo, do né? Mundo. Do mundo. Orgulho. Tudo começou em 2000, né? Em janeiro de 2000, quando eu fui para a Europa buscar clientes para meu pai exportar limão de Itajobi, que ele trabalhava na fazenda, ele tinha uma pequena produção em São Paulo e um packing house que atendia clientes no Brasil. Pão de Açúcar, Carrefour, esses grandes, e Ceagesp, né? Estava sempre lá. E aí ele fazia um limão também para um trade, né? E ele me desafiou, o cara vem aqui, compra meu limão, exporta, vai saber quanto que ele está ganhando, você não quer dar uma pesquisada? E aí olhando na internet, já tinha a internet nascente, né? Não tinha toda essa facilidade que tem hoje, mas já dava para pesquisar alguma coisa. Eu dei uma olhada nos preços do limão lá fora, e achei um consultor para me ajudar e parti para a Alemanha, né? Fui para a Alemanha. E lá eu já ouvi as pessoas falando, olha, a fruta do Nordeste é melhor, a fruta do Nordeste é isso. Por quê? Porque a manga e a uva, né, e o melão já vinham do Nordeste. Né? Então eles já tinham essa visão que o Nordeste era mais propício para a produção de frutas. E eu prometi para o cliente, né, nós conseguimos 2 contratos nessa feira em 2000, que a gente exportar o ano todo. Não, você tem limão o ano todo? Eu falei, claro que eu tenho. E aí, quando eu falei para meu pai, eu falei, pai, tá aqui 2 contratos, né, o ano todo você vai exportar. Ele falou, não, o ano todo não. Eu falei, mas por quê? Porque em junho, julho, termina a nossa safra aqui de São Paulo, e aí fica muito pouco limão, o preço sobe demais no mercado interno, e eu não tenho condição de atender a exportação. Eu falei, olha, calma aí. Se você quer fazer exportação de fato, crescer na exportação, você tem que trabalhar o ano todo, você tem que atender seu cliente o ano todo. Imagina, você vai de janeiro a junho, julho, termina, cruza o braço, o cara não te vê mais, você não fala mais com ele, janeiro você liga para ele, e aí, vamos voltar? Quer dizer, é sempre um recomeço, é sempre começar do zero. Entendi. Se você atende o ano inteiro, é uma continuidade. Isso foi tão interessante, Mariana, que assim, eu, por uma besteira, né, de pensamento, mudou a história do limão no Brasil. Porque realmente o Brasil, até aquele momento, exportava o primeiro semestre e o México o segundo semestre. Naquele momento, o Brasil exportava 9 mil toneladas. Era ridículo. 9 mil. Hoje exporta 9 mil sozinho. Pra você ter uma ideia. E o México exportava 15. O mercado era muito pequeno de limão na Europa. Limão Tahiti, né, que é o nosso
verdinho aqui. O que exportava, o que eles consumiam mais era o limão siciliano, que é o amarelo. Tanto que o nosso é limes, né? Não é nem limão, né? É uma lima ácida. Lima ácida. Lima ácida Tahiti. E o outro, que é o amarelo, que é o de hábito deles, é o siciliano, que é o lemon. Aí, bom, beleza. Aí nós começamos. Aí o que eu fiz? Vim para a Bahia, porque eu sabia que na Bahia tinha uma quantidade maior de limão no segundo semestre, aqui em Cruz das Almas. Sim. Então já no primeiro ano eu falei, pai, vamos fazer o ano inteiro, vamos dar um jeito. Você guarda um pouquinho do lucro, né, do primeiro semestre, a gente empata no segundo semestre e segue fazendo. E o próximo ano a gente faz mais e mais e mais. Deu super certo. Viemos para Cruz das Almas, fizemos 40 containers no primeiro ano aqui em Cruz. Meu pai era um doido. Ele chegou em Cruz das Almas, em 30 dias ele montou barracão, montou máquina e estava exportando. Incrível. E aí foi a primeira empresa que exportou o ano todo no Brasil. A primeira foi a Itacitrus. Com isso, os outros exportadores que já trabalhavam, estavam iniciando também a exportação, foram cobrados dos seus parceiros. Pô, o cara chega aqui, primeiro ano, exporta o ano todo. Porque para eles é um saco ter que trocar de fornecedor. Sim. É um saco, ninguém gosta. Se você está bem com um, por que você vai ficar trocando, né? Ninguém gosta. Fortalece a parceria, né? Fortalece a parceria, fortalece o país. Aí o que aconteceu? O Brasil passou todo mundo exportar o ano inteiro. Cada um deu seu jeito. Uns foram para a Bahia, outros plantaram, outros irrigaram para poder dar no segundo semestre, mas enfim. Todo mundo deu seu jeito e passou a exportar o ano inteiro. O México, pelo mercado importante que ele tem nos Estados Unidos, ele continuou fazendo no segundo semestre. Sim. E faz até hoje. Primeiro semestre ele desaparece do mercado, faz muito pouco. Segundo semestre ele entra com tudo. Por quê? Porque a safra dele, os Estados Unidos não... E é um momento que o preço é melhor também no México, na Europa, né? O que aconteceu com esse movimento pequenininho que parece nada? O Brasil hoje exporta 170 mil toneladas e o México 45. Olha a diferença. Sim. Era 9 para 15, hoje 170 para 45. Olha o que o Brasil fez. O Brasil literalmente dominou o mercado de lima na Europa. Literalmente. E por causa de uma ação Sim. de um cara que não entendia de limão e falou que ia exportar o ano inteiro. Mas é isso que é dinâmico no agronegócio. Chegar com vontade, com garra, conhecimento e estrutura. É muito possível. Olha, você vê as gerações, o pai, o filho, a oportunidade da atuação dos dois e essa elevação enquanto projeto, cada um atuando em sua vertente. E é incrível, e por isso que eu bato palmas. E aí, como a gente já estava aqui, né? Sim. A gente viu que, bom, aqui tem no segundo semestre, é aqui que eu tenho que produzir. Então, a condição climática, né, possibilitava que a gente produzisse o ano inteiro através de irrigação. Tecnologia. Então, chove pouco, tecnologia a gente tem, sabemos produzir. A terra muito barata na época ainda, né, há 25 anos atrás, a gente comprou uma fazenda num leilão, né, achou. Aí começamos a procurar a região. Aí, nas minhas pesquisas, eu sempre fui muito pesquisar, muito curioso. Aí eu descobri que tinha um aquífero aqui, né? Aí eu comecei a mapear esse aquífero. Tem os mapas, né, os geomapas aí do governo que fez todo esse georreferenciamento desse poço. Aí descobri que ele se chamava aquífero de Tucano ou São Sebastião. Comecei a ver a extensão dele, vi que não era profunda essa água, né? E bom, achei uma fazenda em cima desse aquífero e compramos. Todo mundo falava que não tinha água. Todo mundo falava que não. Não, aqui você vai perfurar, não tem nada. Tem água salobra, viu? Água boa aqui não tem. O próprio prefeito, na época, falou pra gente ir embora, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Ah, vocês são uns paulistas besta que não vem pra cá, não pesquisa, não faz nada, não pergunta pra gente, né? Primeiro, a minha terra onde eu comprei era Micados, lá ninguém quer. Sim. E eu comprei lá. Então, os fazendeiros da região jamais comprariam aquela terra. Tanto que essa fazenda tinha ido para leilão 2 vezes. A minha foi a terceira, porque eu pedi para abrir o leilão. Porque o advogado, que era gestor era uma massa falida, né? Uma empresa de papel e celulose de Santo Amaro, que faliu e ficou ali. E vai para leilão, não vende, vai para leilão, não vende, vai para leilão, não vende. Eu liguei para ele e falei, olha, eu compro. Aí ele fez eu garantir que eu ia dar um lance. E comprei.
Compramos a fazenda, começamos a procurar parceria, começamos a procurar trator e máquinas e tal, fomos falar com o prefeito. O prefeito falou, vocês não conversam, se tivesse falado com a gente antes, jamais você compraria lá. Desacreditado. Jamais, porque lá era desacreditado. O Banco do Nordeste não queria financiar, porque era considerado uma terra improdutiva. Olha o absurdo. A área se conhece nossa Sim, fazenda. Um espetáculo. Meu pai teve que plantar abóbora, pimentão, mamão para poder mostrar para o Banco do Nordeste que era possível. Que não é improdutivo aqui. Aliás, o contrário, é muito produtivo. Bom, enfim, foi uma saga, né? A gente conseguiu fazer isso. Plantamos os primeiros 200 hectares e fomos lutando. Hoje nós temos 1.000 hectares, né, de área plantada, não toda produzindo, mas toda plantada, irrigada. E conseguimos, né, depois de muita luta entre eu e meu pai, porque apesar de ser meu pai, ele é meu sócio, né, porque eu não vim na sequência, fizemos junto. Ele construiu Itacitrus e eu comprei uma participação depois, né, então eu fiquei sócio dele, diferente de o filho da sequência de trabalho do pai. Então eu tinha que respeitá-lo como pai, só que ele tinha que me respeitar como sócio. Eu queria fazer orgânico, ele não queria. Sim. E aí foi muito interessante, porque assim, nessa luta, né, de poderes, e por mais que eu queria, né, eu era presidente já da empresa, né, mas é pai. Como é que eu vou peitar os papéis, pai, né? Ao mesmo tempo eles se chocam, eles chocam enquanto demais, família, enquanto empresa. Demais. E isso realmente tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Nossa, para não poder foi fácil. administrar e seguir Aí o que adiante. aconteceu? Você conhece lá que tem um vilarejo do lado da fazenda, e nós plantamos limão do lado desse vilarejo. Aí quando a gente pulverizava, derivava, né, os produtos para as casas, e eles começaram a reclamar. Aí eu falei, pai, tá vendo só? Nós não podemos trabalhar com químico aqui, esse pessoal não pode. E se eles entrar com um processo contra a gente? Você sabe que o grande sempre vai ser penalizado. Vamos fazer esse talhão orgânico? Né? Então foi onde eu convenci o meu pai a fazer aquele talhão orgânico. Então nós avisamos a população, né, os vizinhos, olha, qualquer deriva que tiver aqui daqui para frente não é mais químico, não é mais veneno, é produto natural que a gente vai estar utilizando. Então fiquem tranquilos, se tiver algum cheiro, não vai ter cheiro, mas vocês não tenham problema. E anunciamos para todo mundo que aquele talhão ia ser orgânico e foi a minha deixa. Porque em 2012 nós fizemos isso, 2015 já estava convertido para orgânico, comecei a vender orgânico, comecei a ver que não caiu a produção, não caiu a produtividade, o limão estava lindo e maravilhoso e o mercado querendo. Aceitando. Falei, pai, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um, devagarinho. Em 2022, foi em 10 anos, que a gente converteu a fazenda toda para orgânico. Foi o último talhão que a gente converteu, foi em 2022. Seu Valdir, como é que o senhor enxerga? Vocês vieram de fora, acreditaram na nossa região, trouxeram tecnologia, força de vontade, buscaram atuar de uma forma disruptiva. Como é que você enxerga essa agricultura nossa nordestina, que já é bem antiga e tem um exemplo, né, consolidado? Há 25 anos. De longa data, mas às vezes não tem o impulso de fazer, ou de, não vou dizer copiar, mas no caso de utilizar isso como ferramenta. Exemplo, né? Não é copiar, usar como exemplo. O que falta para esse produtor? Eu não sei, Mariana, é uma pergunta que eu me faço. Por exemplo, quando eu trouxe um projetista, um amigo meu, que se tornou amigo, né? É meu projetista até hoje. O cara que veio de Ribeirão Preto, né? Aquele, né, o Dallas do Brasil, onde tudo se produz, né, Ribeirão Preto, conhecedor de agricultura, veio na minha fazenda para fazer o primeiro projeto de irrigação para mim. E ele ficou doido, porque ele já tinha visto, aí já estava mamão plantado, que meu pai fez aí de qualquer jeito, só para mostrar para o Banco do Nordeste. Ele deu uma olhada naquilo e falou, Valdir, é um oásis. Cuidado, porque você compre as terras que você puder, porque daqui a pouco o pessoal do mamão, ele falou ainda assim, ele viu o mamão. Quando o pessoal do mamão do Espírito Santo conhecer essa região aqui, eles vão vir em peso para cá. Quando o pessoal da laranja de São Paulo conhecer isso daqui, eles vão vir em peso para cá. E isso faz 25 anos. E ninguém veio. E eu trouxe ônibus de técnicos. Sim. Lá, eu não sei se você conhece, tem um grupo, esqueci o nome agora,
grupo de consultores de citros Sim. de São Paulo, que faz parte lá onde você Geconce. foi, Geconce. Eles vieram em peso aqui visitar minha fazenda e visitar o Gustavo Medina. Poxa, 2 exemplos de citricultura de sucesso. Sim. Pois vier. Aí quando ocorreu essa visita, que já fazem 15 anos, eu já estava aqui há 10, né? Eu falei, agora vai lotar de citricultor aqui. O pessoal vai vir. Não vieram. O paulista, ele é acomodado. Parece que o Nordeste é acomodado. Não, o paulista, não é acomodado no sentido de trabalho. Ele trabalha muito, mas ele não gosta de sair da divisa. Entendi. Se você vê a divisa de Minas, por exemplo, com qualquer lugar, a terra do lado de São Paulo vale 50, a terra depois do Rio da divisa, que é Minas, vale 30. Aí você olha, o paulista fala, o mineiro fala, bom, mas por que você não vem comprar aqui? Aqui tá 30. Aí é Minas. Sabe assim? Não é São Paulo. Tô entendendo. O paulista, ele tem essa... É muito bairrista. Ele fica... O paulista vai para os locais, depois está desenvolvido. Pode ver, meu irmão está chegando agora. 25 anos depois, meu irmão está aqui. Né? E outros estão chegando agora. Mas depois da certeza, e vem mais para comercializar do que para produzir. Né? Quem produz é os catarinos, os rio-grandenses, é os paranaenses que desenvolveram esse país todo. Né? E eles não vieram para cá ainda. Agora, bote uma irrigação de pivô aqui do lado e mostre para um catarinense, para um rio-grandense, para um paranaense, você não vai ver esse lota de soja aqui. Eles vão vir. Seu Valdir, em que ponto a qualidade determina todo esse direcionamento de uma empresa de sucesso, né, exportadora e tudo mais? Qualidade e produção. No final do dia, o que manda, né, o sucesso é o resultado. Né? Deu lucro, continuamos, crescemos, deu prejuízo, paramos, quebramos. Simples assim. Aqui nós temos uma condição climática excepcional. Excepcional. Dias quentes, todos os dias quentes, alta luminosidade, dias mais longos, chuva que não atrapalha. Na minha região, na minha fazenda, é 600 milímetros, o que é o ideal. Para a fruticultura, quanto menos chuva, melhor, por incrível que pareça, irrigado, claro. Então a gente tem água à vontade nesse aquífero que eu te falei, que a gente tem, é o segundo maior aquífero do Brasil. E é um aquífero que não tem fim, não é uma bacia, né, onde vai esvaziando e depois enche com a chuva, esvazia, enche com a chuva. Não, é um rio debaixo da terra, né? É um lençol freático. Então, sem limite a água daqui, é fantástico. Então nós temos a água, temos o clima. Aqui, falando dos citros, não temos greening. Sim. Aqui não temos pinta preta, nunca vi. Não tem. Aqui não temos cancro cítrico. O que você precisa de melhor para poder... É por isso que eu consegui fazer orgânico. Você vai para São Paulo, quem consegue fazer orgânico em São Paulo é um herói. Porque... no seu entorno, o pessoal pulveriza semanalmente para o greening, semanalmente. Veneno. Sabe? Eu não sou o xiita de defender o orgânico, todo mundo tem que virar orgânico. Não é isso, tá? Eu não tenho essa visão. Entendi. De que o orgânico que é a salvação do mundo. Não acho. A salvação do mundo foi os químicos. Foi essa revolução toda que pôde produzir em qualquer lugar, a Embrapa desbravando o cerrado, descobrindo calcário e corrigindo terra e pronto. Esse salvou o mundo, então não vamos cuspir no prato que nós comemos. Eu fui para o orgânico porque a condição climática que dava para fazer e o meu cliente queria algo diferencial. Eu queria ser um diferencial para o mercado. Então eu fui atrás de buscar alguma coisa que realmente me diferenciasse. Se eu tenho condição de fazer, por que não? Então tentei 1 hectare, e outra coisa que eu vi, Mariana, falando do orgânico, né? Quando eu fiz 40 hectares, não ficou mais barato que o convencional, ficou mais caro, porque era pouco. Eu tinha que comprar todos os insumos orgânicos no mercado. Tinha volume. O que aconteceu? Conforme eu fui escalando, conforme eu fui aumentando, eu fui produzindo os meus bioinsumos. Hoje eu tenho os biológicos, hoje eu tenho compostagem, toda essa dinâmica em volta, dá para fazer. Foi construindo, né? Passo a passo para viabilizar esse projeto. Então hoje, você fala assim, em termos de custo, não tem um custo maior do que o convencional. De jeito nenhum. Então, quer dizer, foi toda uma trajetória, uma história de sucesso, sim, né?
mas graças a uma região que me possibilitou a fazer isso. Então, eu vejo amigos aqui plantando soja, né? Começou plantando milho, e começou em 2018 essa história do milho mais para dentro aqui das regiões. Sim. Plantava-se aqui mais na beira do litoral, para frente, lá não. Em Roda Minha Fazenda nunca teve milho até 2018. Sim. Aí começou a chover, começou a plantar e começou a comprar Hilux, né? O cara que é do agro, o primeiro dinheiro que ele ganha, ele não vai pagar o banco até. Não, antes ele compra a Hilux, depois ele paga o banco. E eu falava para ele, gente, vocês têm crédito, vocês estão ganhando dinheiro, coloca uma irrigação, faça um pivô central. Em vez de você ter uma safra arriscada, que agora estão vendo. Sim, né? muito. Já perderam muito dinheiro esse ano passado, estão com medo de plantar esse ano. Por quê? Porque a chuva não é certa, você não controla. A irrigação você controla. Então, em vez de comprar uma Hilux, faz uma irrigação, nem que for pequena, né? E começa a ter 2 safras, 3 safras, que até a gente estava falando, você consegue plantar, agora pode plantar soja, né? No Brasil, que está liberado. É importante comunicar isso. Engraçado assim, que o quanto esse nome Cealba deu uma pujança para nossa região, né? E isso, na verdade, veio através do milho, foi do grão. Porque já se produzia citros aqui, e a floresta, a pecuária já tinha essa pujança. Mas esse nome Cealba veio pela fronteira do milho. Exato. E o quanto nos ajudou enquanto citricultura, porque deu esse holofote para essa região nossa, né? E o milho todo mundo replica. Sim. O cara está plantando milho grande, que nem, por exemplo, né, um grande fazendeiro planta milho, o pequeno sabe que ele pode plantar também, que o mercado que ele vai atingir é o mesmo que o grande. Por que ninguém copiou Itacítrus? Porque todo mundo copia todo mundo, né? Em todas as coisas, né? Você vê Itajobi, por exemplo, qualquer cidade, que elas se desenvolvem na confecção. Um faz, se deu bem, o outro faz. Vira um polo. Vira um polo. E é o que acontece. Por que aqui não virou um polo de limão? Porque a empresa que veio já era uma empresa considerada grande, que já exportava. Aí o cara que vai plantar um pouquinho falou assim, eu não vou conseguir exportar, eu não vou conseguir ser o que esse cara é. Entendeu? Já no milho não, na soja não. O mesmo mercado que o grande acessa, o pequeno também acessa. E às vezes ele, por ser pequeno, consegue ter custos menores do que o grande. Sim. Você sabe disso. Ele, o filho, a mulher. Então, por isso que o milho deu esse boom. E até nos valores das terras, né? Porque as terras aqui para trás, indo para o sertão, era muito desvalorizado. Hoje mudou demais. Sim, hoje deu uma valorização muito boa para a gente, né? Vem crescendo essa questão Isso é bom, né? Valorizando e vai crescendo na região como um todo. Exato. O que é que o senhor encara ainda como gargalo hoje nosso na citricultura, na produção de limão? Sinceramente, gargalo não vejo nenhum. Que a gente tem gargalo não vejo condição nenhum. Mercado climática. Tá aí, temos condições climáticas, não temos as principais pragas. Temos bom comentar, né, que temos a ADAB que nos ajuda muito com essas barreiras fitossanitárias. A doutora Sueli, que está ali, uma guerreira do nosso lado, ela tem que ser sempre lembrada, porque realmente é uma guerreira. Muito. E nos ajuda demais a segurar, né, essas barreiras fitossanitárias para não deixar vir essa praga para cá. Não vejo gargalo. Por exemplo, um gargalo que eu vejo para mim, né, que já estou exportando. Nós usamos muito Porto de Salvador, que é uma das coisas que eu também pesquisei antes de instalar uma fazenda de limão, porque eu fui visitar todo o Nordeste, tá? Eu fui visitar todos. Então, aqui foi o escolhido. Estou próximo do porto, 200 quilômetros do porto. Isso me barateia demais o meu custo logístico, barateia demais. Só que o Porto de Salvador, às vezes o navio passa reto. Porque é semanal, né? A gente faz programação semanal. Toda semana o navio passa, toda semana eu embarco 8, 9, 10 contêineres no navio. Só que e se o navio não para? O que eu faço com esses 10 contêineres que está programado para ir para lá? E aconteceu bastante em 2024, esperamos que diminua. Por quê? Porque não é um porto muito importante. Então, se tivesse mais gente, mais empresas exportando por esse porto, seria difícil de um navio passar reto. Então o que ele faz? Ele vai direto, às vezes atrasa no sul, passa num porto, passa no outro, atrasa um dia, ele já passa reto, já vai para antecipar, ele já vai direto para Fortaleza. Aí eu tenho que pegar meus contêineres daqui, levar para Fortaleza, eu gasto 20 mil cada contêiner que eu tenho que fazer isso. Foi embora o lucro,
né? Entendi. Mas eu tenho que atender meu cliente, porque o navio que passou aqui, ele para em Fortaleza. Então, pego meus containers, embarco no mesmo navio, mas em Fortaleza. Mas em outro local. Para não perder a chegada lá, para atender meu cliente semanalmente e tal. Então, isso é um problema, precisaria melhorar. E um dos outros, mais um problema que está chegando para nós também aqui, que eu achei que nunca ia chegar, é mão de obra. A dificuldade da mão de obra está ficando complicada. Em relação à quantidade ou qualidade dessa mão de obra? Dos dois. Dos dois. A empresa Não, a qualidade eu não me preocupo, porque nós treinamos, eu não me preocupo com qualidade, porque assim, a empresa tendo uma filosofia, que nós temos uma filosofia bem forte, um DNA forte, o cara chega, ou ele se adapta, ele vai aprender, ou ele não fica. Ou ele não fica, ou a gente não quer que ele fique, ou ele não consegue ficar. O problema maior é volume, é quantidade mesmo. Eu lembro que assim, 5, 6 anos atrás, eu tinha pena, porque eu falava, eu preciso de 20 pessoas para fazer uma colheita mais rápido e tal. Aparecia 50. Entendi. Assim, no outro, podia ligar para o meu encarregado no sábado. Falar, segunda eu preciso de 20 pessoas. Aparecia 50. Do sábado para segunda. Hoje, para aparecer 10, quando eu preciso de 20, dá trabalho. Dá trabalho. A gente sempre teve pilhas de currículo, né? Hoje você tem lá a pilha ainda, só que você liga, não, já não quero mais, não, já me arrumei, já. Então, está sendo difícil. Então, e o limão, principalmente na questão de exportação, ele demanda de muita mão de obra, né? Porque é manual. A laranja ainda você pode colher meio de qualquer jeito, numa sacola, bate, vai, indústria. A laranja, dizem que quanto mais apanha, ela mais gosta. Diz que aceita desaforo, né? O limão realmente... O limão não aceita. O limão, uma pancadinha, ele fica preto, ele apodrece. Então tem que ser cuidado, tem que ser manual. E isso, só na colheita, nós temos 130 pessoas fixas o ano inteiro. Né? Fixa o ano inteiro. Não é safrista. O pessoal não entende isso, mas você não tem safra, não. Eu tenho colheita, eu falo que não tenho nem colheita, eu tenho coleta. Sim. Cada 18 dias, presta atenção, um colhedor passa pelo pé de limão, coletando só o que está pronto, tamanho certo. Se ele está menorzinho um pouquinho, ele fica no pé, o próximo daqui a 18 dias eu passo e pego ele. Então é coleta. E aí com isso, né, com essa coleta contínua, é que nem vaca de leite, você vai tirando, ele vai produzindo. Então com isso a gente tem uma colheita estendida o ano inteiro, porque a gente faz pequenas coletas ao longo do ano. É bem interessante isso. Muito interessante, é lindo. Todo o processo produtivo que a Itacitrus desenvolve é de se espelhar, porque é tudo lindo, desde o aspecto visual, quanto produtivo e quanto comercial, né? Então, assim, vocês consolidaram realmente um agro muito bonito, bacana, que a gente se orgulha muito de ter aqui na região. Seu Valdir, me conta, através de ter desenvolvido isso tudo, construído, e qual o direcionamento futuro disso? Onde a Itacitrus quer chegar? Onde esse orgânico, onde mais dá para se alcançar? Olha, Mariana, o mercado mundial, né, que a gente já está inserido, ele está ainda muito mal atendido, né, principalmente pelo Brasil. O Brasil hoje chegou, né, na marca de 1,2 bi de dólares de exportação o ano passado. 1,2. Vamos pegar no mapa, imagina o mapa, o Brasil, o que é, né, essa quantidade de terra, de clima, de facilidade que nós temos, e você pega o Chile. Olha lá o Chile, aquela tripinha. Olha o Peru, né? Do lado, colado, quase caindo fora do mapa ali da América, né? Eles exportam 8 bi, cada um. É absurdo. É absurdo. Nós somos o 3º maior produtor de frutas no mundo e o 23º na exportação. Então, o que o Brasil ainda tem para participar, o que o Brasil ainda tem para desenvolver, em todos os sentidos. Estou falando da fruticultura em geral. Nós exportamos 4 frutas, praticamente são principais, né? 5 vai com a maçã. Então já tem o limão, que está sempre entre os 3 primeiros, a uva, né, que é centralizada em Petrolina praticamente, manga também centralizada em Petrolina, num espacinho desse tamanho pequeno, frente ao mapa do Brasil, e o melão. E vamos colocar a maçã, que também é importante. Mas só esses 5, o resto é tudo linha, tudo. Então, de 5 produtos, a gente exporta 1,2 bi, né? Que é nada, é muito pouco.
É muito pouco. Então, só de um item, por exemplo, de abacate, de avocado, o Chile exporta quase 2. Um item. E o abacate nosso está só começando. Mas por que nós não estamos exportando abacate? Por que a gente não está concorrendo com o Chile? Ou outras coisas, né? Tantas frutas exóticas, tantas frutas novas, né? O europeu é muito ávido por novidades, né? Se você leva sei lá, eu falo que se a jaca, por exemplo, a nossa jaca é muito mal aproveitada. As pessoas gostam, eu adoro jaca, Sim, então eu vejo que tem muita maravilhoso. gente que nem eu que deve gostar, Aprecia. né? Então por que não fazer jaca? Por que não fazer frutas exóticas? O Brasil pode produzir qualquer fruta. Nós temos todos os climas. Temperado, tropical, enfim, montanha. Ah, precisa de altitude. Temos uma serra aqui maravilhosa, né, aqui do lado, uma Chapada Diamantina que lá, incrível, um patamar de batata, só produzindo batata para o mercado interno. Por que não tem alguém lá fazendo frutas, né, que precisa, frutas de caroço, por exemplo, que precisa de altitude? O Brasil importa laranja e tangerina da Espanha. Você vai aqui no mercado, qualquer mercado aqui em Salvador, você encontra laranja e tangerina importada da Espanha. O que é isso? Eu fico com vergonha de ser brasileiro nessa hora. Como assim? Eu imagino. Eu sei. Né? Nós temos clima para fazer a melhor laranja do mundo. Ah, mas a nossa casca é um pouquinho mais verde. Cara, pesquisa, vamos achar, chama Embrapa, tem já, né, tangerina sem semente, tem laranja sem semente, mas sei lá, parece que o brasileiro gosta de ficar no mercado interno, né? E acha que o agronegócio é só produzir, ampliar a área produtiva, não é? Eu Não, vejo muito tecnologia. isso, fica muito engessado às vezes em ampliar a área produtiva. Às vezes nem domina direito o processo produtivo, não faz uma fruta de qualidade, um produto de qualidade. Não faz uma melhoria genética dentro da fazenda, né? Não. Deixa tudo para a Não Embrapa aposta. fazer. E quando a Embrapa faz, a gente diz, não sei se eu vou fazer isso. É triste. É difícil, né? É difícil. O brasileiro é muito acomodado com o mercado interno. Nós estamos num mercado de 220 milhões de consumidores. Puta mercado. É quase metade da Europa. Você fala, eu consegui vender para Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes. É uma caquinha, né? E o Brasil tem 220 milhões. Então, o produtor brasileiro, ele já faz qualquer coisa para o mercado nacional. O que sobra, ele pensa. Por isso que exportava até junho o limão. É uma sobra. Ninguém está assim, vamos fazer. Não é a prioridade. Não é a prioridade. A prioridade é ele ganhar dinheiro. Então, se ele ganha dinheiro no primeiro semestre, no segundo semestre ele ganha no Brasil, ele dá um abraço lá para o europeu. Aí depois ele começa a retomar de novo, o que é um erro. Por que o Chile e por que o Peru têm um sucesso tão grande na exportação? Porque eles não têm mercado interno. Zero. Então, ou eu faço para exportação, ou eu não faço. E como tem lá as pessoas que têm o agro, têm a vontade de fazer, já pensar, bom, primeiro eles vão lá fora, o que dá, o que o pessoal está consumindo? Avocado. Estuda, faz pesquisa, todo o planejamento, pesquisa, depois atua. Vem, escolhe a variedade, a área, planta empresarialmente. É uma empresa já pensando no mercado. Então, aí funciona. Por isso estão com 8 bi de exportação. E impressionante. Nós com 1,2. Quanta informação de qualidade. Muito obrigada, viu? Trazer todas essas falas e essas deixas, né? Que deixam a gente o quê? Com vontade de atuar para melhorar. E tem possibilidade, tem campo, nós temos terra, nós temos clima, nós temos tecnologia. Temos pessoas ainda, né? Ainda temos. Esse problema que nós estamos passando aqui, de falta de mão de obra, os outros países já desistiram. Já, há muito tempo. Então nós temos que pensar em mecanização. Essa pesquisa de mecanização é muito importante, porque cada vez vai ter menos pessoas dispostas a trabalhar no sol colhendo limão, colhendo laranja. E é verdade. E tem razão. Se eles puderem trabalhar num serviço melhor, mais bem remunerado, por que não? Todo mundo merece evoluir, crescer. Então vamos colocar robô para fazer, mas vamos colocar, vamos descobrir esse robô, vamos descobrir essa tecnologia, entendeu? Fazer com que ela seja viável, né, para a gente atuar a nível de campo, porque tem muito isso, né? Às vezes tem umas tecnologias que às vezes não são viáveis para a gente, né, utilizar. Então vamos viabilizar isso tudo. Adaptar a cultura para que seja mecanizado, né? Tudo isso. Não adianta você falar, eu estou fazendo um limão, né, um pé de limão redondo. E aí eu tenho uma máquina, um robozinho para colher.
Se não tiver mais ou menos estruturado para ele colher, não vai conseguir. Então, você tem que começar desde o plantio, pensando na mecanização. Isso leva tempo, mas vale a pena. Mas vale a pena, e a gente vê que o mundo, né, tem pessoas para alimentar, a gente tem nossas crianças, a gente tem toda uma cadeia sucessória, né, que vai vir aí, precisa disso, precisa dessa união. Exatamente. Seu Valdir, eu agradeço imensamente mesmo a fala do senhor, essa participação. Prazer. Incrível de estar trazendo conhecimento, estar trazendo o seu tempo aqui enquanto empresário, estar ajudando nessa nova proposta, né, desse CEALBA Agrocast, da gente estar levando informação. O CEALBA vai ser um sucesso muito grande e você vai fazer parte disso. Se Deus quiser, né, a gente já vem realmente colhendo os frutos, né, a gente vem aos poucos. Então, igual o senhor falou, são 26 anos na região, não foi ontem. Não foi ontem. Né? Então, é uma construção, uma evolução. Da mesma forma, no segmento da laranja também não foi ontem. Então, é uma construção de vendo necessidades e atuando enquanto a gente pode. Né? Eu acho que precisa também a gente fazer essa entrega enquanto ser humano mesmo, em prol de todos. Porque se a gente ficar realmente só focado internamente dentro da roça, né? E a gente não entende que o complexo é muito maior, o tamanho do mundo, o mercado que o senhor trouxe para a gente de fala. Exatamente. Então não é só Iambupe, não. Iambupe é CEALBA, é Nordeste, é Brasil, é mundo, são pessoas, são alimentos, e acho que questão, o senhor sempre fala do limão, né? Que é um alimento insubstituível, né? Então a gente buscar essas vertentes positivas no que a gente tem de melhor e levar para a população em forma de produto. Com certeza. Eu super agradeço. Fantástico. O seu trabalho é muito, muito bacana, que vai trazer muitos frutos, muita coisa boa aqui para a nossa região. Deus abençoe. Obrigado mesmo, de coração, viu? Tamo junto sempre. Tamo junto. E sabe que eu sou fã de carteirinha, e a Itacitros, ela é um sonho. Ela é uma empresa, assim, que quando a gente chega, a gente já vê que a gente está em outro local. Não é desmerecendo o nosso ambiente, mas a gente vê que tudo lá já é diferente. Sabe, você chega com uma cerca viva, podada, florida. Você chega com uma portaria, com portão automático, seu carro só faz encostar. Então o senhor aposta sem medo mesmo em ter um projeto do agronegócio disruptivo, diferente, moderno, e que o agronegócio remunera para isso, porque você não está lá para... Claro. E as pessoas trabalharem num lugar feio, num lugar bonito, faz diferença, sabia? Eu quero ter o prazer de ir para minha fazenda, para o meu projeto, entendeu? Sim. Então eu quero as coisas arrumadas, bonitas, bem feitas. Se você... e bem cuidadas, né? Sim. Você vê lá, eu tenho um jardim muito grande, é incrível, que fica uma pessoa lá tirando as folhas, arrumando as coisas. Por quê? Vem um cliente meu, todo mês eu recebo cliente de fora. A primeira coisa que ele vai olhar é o entorno da minha casa. Se eu não cuido do meu quintal, você acha que eu vou cuidar da roça? Quer dizer, a primeira impressão é que fica. Então, eu tenho que ter realmente uma forma de encantar o meu cliente, porque eu não consigo de lá, ele tem que vir aqui. E quando ele vem, eu quero que tenha um impacto. Né? E tem. Realmente, isso dá muito certo. Isso dá muito certo. A sua estrutura física, ela é fantástica, a sua produção. Então, assim, é de se espelhar mesmo. O dia que você quiser fazer um podcast andando, bacana. A gente faz. Eles vão correndo atrás da gente, e a gente vai mostrando o que algumas fala. coisas, Poxa, com drone, fazendo umas tomadas assim de cima. A sua fábrica de biológico, tudo que o senhor faz é com muito capricho. E o agro permite isso, ele também devolve, ele retribui. Eu acho que não tem que ter medo de apostar, de investir, de focar. Com certeza. Que é retribuído. Eu queria saber o quê? Uma nuance que a gente sofre, né? Involuntariamente, devido à macroeconomia, muitas consequências a gente no agronegócio. Né? Eu sei que é uma questão delicada, mas assim, o quanto a gente, quanto produção, conseguiria de alguma forma se consolidar e se blindar um pouco disso? O senhor acha que teria alguma forma disso? É difícil, porque nós sempre estaremos vulneráveis a governos, né? Não só o Brasil, mas você vê agora o Trump e essas jogadas, né? Que todo mundo tá... O que vai acontecer com o mundo daqui para frente, né? Porque muda tudo. E a gente está no meio desse jogo. Infelizmente, o jogo político, o jogo... a geopolítica, né? Ela nos interfere, não só no Brasil, e eu não vejo nenhum desses governos mundiais olhando para essa parte da comida, né? Não olha, Não olha, parece que
A China, tem que cuidar porque segurança nacional, alimentação. Alimentação é segurança nacional. A fala é essa, todo mundo tem isso como... Mas na hora da prática, na hora de ajudar mesmo o setor produtivo, que é o setor que vai manter esse povo sem fome, porque a fome vai causar guerra, vai causar queda de governos e tudo mais, vem pela fome, né? Muito, muito vem pela fome. Mas então, a fala é muito bonita, vamos cuidar, mas na ação você não vê. Você não vê e sinceramente, só a gente, o que a gente pode fazer? É muito difícil, né? Hoje eu sou um dos fundadores da Abrafrutas, né? E assumo a presidência o ano que vem, eu sou vice hoje. E o que acontece? A Abrafrutas foi feita exatamente para isso, né? Para falar, vamos tentar ser uma voz que nos defenda, né? Do que a política não enxerga, a gente tentar mostrar para eles. Porque o problema é que eles não vêem o nosso chão de fábrica aqui, né? Eles não estão aqui olhando. Eles estão lá em Brasília totalmente isolados, né? E olhando para a próxima eleição. Ninguém está preocupado se as leis, né, dos insumos, se a lei está prejudicando ou ajudando. Tem um ou outro fazendo, mas, enfim, não é prioridade deles. Então, criamos a Abrafrutas para ser a voz, né, da fruticultura de exportação, e agora a gente está abrindo também para fruticultura de exportação. Hoje a Abrafruta representa praticamente 80% de toda a fruta que é exportada aqui do Brasil. Estamos abrindo também para a fruticultura nacional, para a gente poder juntar forças, né? Quanto mais pessoas. E essa Abrafrutas, então, ela vai até o governo e pleiteia as coisas que nós sozinhos não conseguimos, né? Aberturas de mercado, legislação que permita o uso disso ou o uso daquilo. Então a gente está sempre lá. É o que a gente pode fazer, Mariana. Se juntar, né? E ter força. E na hora de votar, também se juntar e votar direito. É isso. E a mudança vai acontecendo de acordo com o que vai mudando a consciência da população. Não tem jeito. Você não faz uma mudança, não tem um salvador da pátria. Não existe. É o povo que vai ter que evoluir para que o governo evolua, para que o mundo evolua, se conseguir. Agora, se a humanidade não evolui para isso, é porque não evoluiu. É o que tem. É o que temos. É a soma de tudo isso, né? Se não evoluiu para tanto, onde estamos? Estamos onde nós chegamos, onde nós evoluímos até aqui, estamos assim. Então nós temos essa evolução, é isso que nós temos, isso está posto. Se evoluirmos mais, se crescermos mais, se tivermos melhor consciência, tudo vai mudando. Sim. Mas tem que partir do povo. É isso. Perfeito. Muito obrigada, viu, seu Valdir? Prazer, conte comigo. Quiser fazer outros bate-papos. Faremos. É um prazer. Mas, enfim, encerramos hoje o nosso primeiro episódio, Cealpa Agrocast, trazendo informação de qualidade, trazendo muita responsabilidade no nosso agronegócio e matando a curiosidade de muitas pessoas que às vezes não conseguem estar em eventos, não conseguem diretamente estar acessando o tempo todo redes. Então, de uma forma informal, leve, levando oportunidade de conhecimento. Muito obrigada. Perfeito.